Aleluia! Mais uma live da vida. Hoje vamos conversar, vamos meditar sobre fazer o que Jesus fez. Vamos nos lembrar que ele declarou: aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Mas também vamos nos lembrar, no Evangelho de João, temos o registro de que o Senhor Jesus fez muitas outras coisas que não foram registradas no livro santo, porque se tudo aquilo que ele fez fosse escrito, os livros, todos os livros do mundo não seriam capazes de conter tudo aquilo que ele fez. Bem, o que é que Jesus fez? Está escrito que no princípio era o Verbo. O Verbo estava no princípio com Deus e que o Verbo era Deus. Jesus se fez o Filho do Homem, porque ele se humilhou na forma de homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vamos agora meditar que tudo que ele fez, ele declarou, e até se você quiser entender, ele ordenou: aqueles que crerem em mim farão. Eu entendo como uma ordem, uma determinação, é para fazer. Bem, percebemos que ele não veio como o Deus onisciente, onipotente. Ele se humilhou na forma de homem, na forma de carne. Então, amados, como homem, ele dependeu do Pai. Como filho do homem, ele estava sempre orando, buscando direção. Ele nunca perdeu o foco, ele tinha consciência que para isto ele veio. A sua obra final foi o morrer na cruz, tomando o lugar do pecador. Mas, até que chegasse este momento, vamos analisar algumas coisas que ele fez. Ele orou, ele dependia do Pai. Aqui temos uma lição: nós dependemos de Deus. O Senhor Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E idealizamos fazer coisas e dependemos dele. Eu mesmo tenho uma experiência de que, ocupado na obra de Deus, porque eu vim para Jesus com toda a pureza da minha alma, com amor de verdade, e o objetivo da minha vida é servi-lo, é glorificar a Deus através das minhas ações. Bom, mas eu sou falho, sou um ser humano, eu dependo, para não errar, da orientação que o Espírito Santo me dá. Então, eu preciso orar, eu preciso estar sensível à sua voz, porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, é preciso ouvir a voz do Senhor, que é a sua palavra. Deus não está separado da sua palavra. A palavra é o retrato falado de Deus. Então, ouvir a voz de Deus, procurar entender, buscar entendimento, buscar sabedoria, buscar que estejamos numa posição sensível para ouvirmos Deus. Eu tive uma experiência maravilhosa esses tempos, faz alguns anos isso. Eu estava ocupado, eu ensinava, eu dava cursos, eu estava assim, muito ocupado na obra de Deus. E uma noite,
Eu sonhei que eu estava correndo aquela corrida do São Silvestre, fim do ano, né? E eu estava tão feliz porque eu sabia que eu estava em primeiro lugar. Então eu corri assim, satisfeito. De repente resolvi olhar para trás para ver a distância daquele que vinha atrás de mim em segundo lugar. E quando fiz isto, surpreso, eu percebi que era o Senhor Jesus que vinha correndo atrás de mim. No próprio sonho, eu me toquei, né, que estava errado. Era ele quem devia ir na frente e eu atrás. Então eu marquei passo, como se faz no exército, né, e deixei o Senhor passar. E eu, até hoje eu lembro daquele sonho, quando o Senhor Jesus passou por mim. Aquele olhar marcante que encheu de gozo o meu coração. Até hoje tenho a lembrança deste olhar. Aí ele passou na minha frente, aí estava certo. Só que, assim que o Senhor Jesus passou na minha frente, naquela corrida, ele começou a dar voltas. A corrida tinha uma determinada avenida para seguir, mas ele começou a dar voltas e voltas, e eu fiquei preocupado, porque era uma corrida e eu tinha que segui-lo, eu não podia sair daquela posição de segundo lugar. O sonho acabou, mas a lição ficou. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então é preciso buscar conselho. E ele disse: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que buscam conselho, mas não de mim, para acrescentar pecado em cima de pecado. Então, amados, é importante fazer isto que Jesus fez. Ele orou, ele dependeu do Pai, e ele realizou a obra que o Eterno, o Pai Celeste, determinou que ele fizesse. E como ele disse que é para fazermos o que ele fez, a primeira coisa importante, não fazer nada sem oração, sem direção. Feito isso, a solicitude de fazer. O Senhor Jesus foi solícito quando alguém pedia socorro. Ah, minha filha está morrendo, eu preciso que o Senhor... Irei curá-la. O meu servo está morrendo, está doente, eu irei curá-lo. A solicitude, a presteza em atender o pedido de quem estivesse em sofrimento, que eles são importantes. Solicitude, aquela vontade de fazer, como o profeta Isaías: quem irá por nós? Há uma obra a ser feita. Isaías se apresenta: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu quero. Então, amados, aqui temos duas coisas importantes para começar: orar na dependência do Pai, buscar direção, a solicitude para fazer e o fazer. Porventura não está escrito que é Ele quem opera dentro de nós o querer e o efetuar. Isto significa que Ele cria em nós a vontade de fazer e Ele nos dá a inteligência e a força para fazer. Os discípulos, ouvindo as palavras do Mestre, eles foram tomados de uma solicitude para realizar a obra de Deus e perguntaram: Senhor, o que é necessário fazer para realizarmos as obras de Deus? Quem irá por nós? Eis-me aqui. Eu aprendi no transcorrer da minha vida com Deus que o crescimento deve ser desejado.
Mas o crescimento não é assim da noite para o dia, é um período, experiências, como Samuel, ainda criança, ele ouviu a voz de Deus, mas não sabia que era Deus falando com ele. Ele recebeu instruções, ele foi crescendo no conhecimento das coisas de Deus. Bem, amados. Então, o crescimento vem quando estamos solícitos em fazer aquilo que os outros não querem fazer na igreja, né? Ou pegar uma vassoura, limpar, tirar o pó dos bancos, orar nos bancos para que Deus abençoe as pessoas que vão sentar ali, né? Ou estar no culto antes de começar para que Deus abençoe a direção do culto. É fazer aquilo que os outros deixam de fazer. O crescimento vem daí. Eu cresci assim, fazendo o que os outros não queriam fazer. Bem, amados. Então, Jesus nos deu o exemplo de orar, fazer. E o que mais ele fez? Ele foi obediente aos pais adotivos, né? A José e a Maria, como filho. Ele honrou a sua mãe. Ele tinha em sua mente, como filho do homem, o texto que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam muitos os teus dias na face da terra. Então, Jesus soube dar honra a quem honra. E ele também ensinou a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, aí está a direção a ser tomada. A verdade não tem nada com a mentira. A verdade é luz, a mentira são trevas. E eu faço uma pergunta: quem quer ser governado pela mentira? Quem quer dirigir a sua vida baseado na mentira? Qual é o fim da mentira? Nós temos o ditado antigo, que a mentira tem perna curta. Mas não é só perna curta, ela tem vida curta. A verdade prevalece sempre. A verdade honra aquele que a possui. O salmista disse: eu já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o mal prevalecer contra a sorte do bom. Vale a pena reger nossas vidas usando a verdade. O que mais Jesus ensinou? A verdade deve ser pregada, anunciada, porque só a verdade vai trazer paz ao coração dos nossos ouvintes. Aqueles que estão ao alcance da nossa voz precisam ouvir, através dos nossos lábios, as palavras da verdade. E com os seus olhos, eles hão de observar o nosso viver regido pela verdade. Não nos serve mentira, não nos serve reger o nosso viver baseado em coisas que não são reais. Agora, eu quero que você preste muita atenção. Quem estuda o direito vai ouvir dos seus mestres uma expressão: aquele que dorme não será ajudado pela lei. Então é preciso conhecer a palavra. O Senhor Jesus deu exemplo. Ele não podia citar, porque ele não veio como onisciente. Ele veio como filho do homem, ele estudou. Você perceba, as citações, ele usava a Tanakh, a Bíblia, para citar aquilo que Deus disse. E ele ensinou em cima disso.
Agora, se alguém quiser desconhecer, eu já ouvi, no transcorrer dos meus 64 anos de ministério, eu já ouvi muitas pessoas me dizerem: olha, eu prefiro não ler a Bíblia, porque daí eu estou isento, eu não sei. Só que desconhecer a lei de Deus não o isenta da responsabilidade. Do mesmo jeito que as leis terrenas de cada país, se desconhecermos as leis que regem a nossa nação, não estaremos isentos de culpa se burlarmos a lei. Então, Deus quer que conheçamos a verdade. Mas onde é que está a verdade? O que Jesus disse: eu sou a verdade. E Jesus, sendo a verdade, nos ensinou aquilo que ele é, a verdade. E assim, conhecendo, somos libertos do pecado, somos libertos das tentações, somos fortalecidos, porque a verdade nos fortalece, a verdade nos enraiza, estamos arraigados, estamos plantados, somos plantação do Senhor. E assim teremos a promessa de sermos como uma planta à beira de rios, que vamos florescer sempre e vamos produzir os frutos da salvação durante toda a nossa vida. Assim, Jesus fez, assim devemos fazer. E por causa disso, você vai perceber o ensino que Jesus deu. Ele causou admiração na sinagoga quando ensinava, porque os homens da sinagoga, ouvindo os ensinos do mestre, entre si se entreolhavam e indagavam: mas da onde lhe vem esta sabedoria? Qual é a raiz? Qual é a fonte? Você está entendendo? E daí eles diziam: ninguém ensina como esse homem. A diferença era que Jesus ensinava com autoridade, sabendo quem era o autor daquelas palavras, o sentido de cada palavra. Lá no livro de Neemias, nós temos uma confirmação disto, porque foi trazido o livro da lei, capítulo 8, verso 8 de Neemias, foi trazido o livro da lei, e perceba o que aconteceu aí. Todos os judeus estavam naquele dia atentos à voz da palavra que era lida, mas está escrito: lendo e explicando o sentido das palavras, fazia com que o povo ouvindo entendesse. E porque o povo entendeu, começaram a chorar, porque tempos haviam passado sem que eles ouvissem a palavra. E agora, com a explicação dada em cima de cada palavra, eles podiam entender a mente de Deus. O que é que Deus deseja de nós? Os planos que o Eterno tem para cada um de nós. E quando conseguimos entender isto, a nossa alma se enche de gozo. Não haverá palavras para descrever o gozo de nossas almas quando conseguimos entender o sentido das palavras. E por causa deste feito lá registrado em Neemias, capítulo 8, verso 8, todo o povo começou a temer a Deus através de suas ações. O nome do Senhor foi honrado, foi glorificado no meio de Israel, e foi por isso que houve grande prosperidade no meio do povo judeu. Então, o resultado da nossa obediência à palavra é prosperidade, porque está escrito para quem faz isso:
e tudo quanto fizer prosperará. E até temos registro. Não são assim os ímpios. Os maus, os que desprezam a lei de Deus, serão como a moinha que o vento espalha. Moinha é uma planta do telhado. Vem o sol, seca, o vento leva. Não tem raiz. Mas quem rege a sua vida, fundamentado na palavra, na verdade, é como raiz profunda. Vai produzir sempre os frutos bons, e todos que estiverem ao alcance de sua voz serão alimentados, porque a palavra de Deus é comida, é bebida. Agora preste atenção. Se a palavra de Deus, na boca de Deus, produziu tudo do nada, porque não havia nada no universo. E a palavra de Deus, na boca de Deus, foi produzido tudo. Já! Deus determinou que houvesse. Resultado? Houve. Então, se a palavra de Deus, na boca de Deus, produziu tudo do nada, aí entra em ação as palavras de Jesus: aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e até maiores. O Senhor não vai ser diminuído se tu fizeres milagres maiores daqueles que Jesus fez. Ele quer que isso aconteça. Aleluia! Então, amados, tomem consciência deste fato. E assim sendo, Jesus curou enfermos. E a ordem que ele deu: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Se ele está contigo, se você falar a palavra dele, se você ministrar cura para as pessoas que estão doentes, haverá milagres. Porque o Senhor disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Jesus não expulsou demônios? E ele te ordenou que fizesse isso também. Ou você pode ver uma pessoa sofrendo opressões do diabo sem fazer nada? É impossível. Quando o Espírito de Deus está regendo a nossa vida, é impossível você perceber alguma coisa ruim sem que deseje libertar a pessoa oprimida. A primeira experiência que eu tive em expulsar demônios foi uma coisa assim fantástica. E, como eu disse, a gente cresce no ministério fazendo o que os outros não querem fazer. A minha experiência foi assim, ó. Terminado um culto, alguém perguntou para a filha do pastor: irmã Dá, quem é que vai dirigir o culto em casa amanhã? E a filha do pastor olhou e não viu nenhum obreiro aquela noite. Aí ela olhou para mim assim, né, como quem não... O que eu vou fazer, né? Então, meu irmão, Sadi vai, porque ele já está manejando bem a palavra. E como é que eu ia dizer não? Porque imediatamente ela percebeu um obreiro que estava lá escondidinho. Aí ela disse: o irmão Domingos está lá, então o irmão Domingos vai. E como ela já tinha dito que eu ia, para não me entristecer, ela disse: então o irmão Sadi vai para ajudar. Eu fiquei tranquilo. O Domingos ia. Só que, do lado de fora da igreja, terminado o culto, o Domingos me procura e diz: irmão Sadi, eu não vou poder ir, eu tenho um compromisso, então você vai lá dirigir o culto. O quê, irmão? Eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, eu só estou assistindo, eu sou novinho, olha, 3 meses de crente, 3 meses só, já estava batizado com o Espírito Santo e nas águas, em 3 meses. Bom,
Eu disse, não vou, não. Não, tu vai, mas eu não sei qual... Não, tu abre a boca e o senhor te encherá. Aí eu fui para casa. Quem foi que disse que eu dormi aquela noite? Amanheceu o dia, veio a tarde, a noite se aproximava e eu tremendo. Chegou o momento, fui para o culto. Cheguei lá, começamos o culto. Irmãos, fecha os olhos, vamos orar e tal. E no que começamos a orar, o poder de Deus caiu e uma pessoa ficou endemoniada. Eu vi o pastor fazer aquilo, né? Meti o peito para frente, botei a mão naquela pessoa e disse, demônio, eu te expulso, sai. Não é que saiu. Só que esta mulher tinha uma legião e começou a sair demônio dessa mulher. E 8 pessoas de uma vez só ficaram endemoniadas. 3 meses de crente. Primeiro culto que eu vou dirigir. Né? Até meia-noite ficamos expulsando demônios. A história é mais longa, eu não vou contar tudo hoje, né? Mas foi a minha primeira experiência, nunca mais parei. Com esse fervor de crente novo, até hoje, 64 anos de ministério, eu não perdi esse fervor. Então, Deus nos dá o crescimento fazendo o que os outros, de repente, não querem fazer. Então, permita que o Eterno te conceda estas oportunidades. Seja solícito, expulse demônios. Demônios, você vai aprender como lidar com eles. Como é que você vai aprender? Como é que você aprendeu a caminhar? Gatinhando, pois caminhando. Você sabe nadar? Como é que você aprendeu a nadar? Nadando. Como é que você aprendeu a falar? Falando. Então, a obra de Deus, a gente cresce fazendo. Faz pequenas coisas e você vai perceber como o caminhar na praia. Eu e minha esposa gostamos muito, nós moramos aqui no litoral, Cidreira, a 200 metros do mar, e principalmente no verão a gente gosta de caminhar. E de vez em quando a gente olha para trás, puxa, mas nós já caminhamos tudo isso hoje. 64 anos de ministério, quanto eu já pude fazer? Então, a obra de Deus tem que ser feita, faça, fazendo. Expulsando os demônios, espíritos de enfermidade, espíritos opressores, nós obteremos experiências. E a Bíblia diz que a experiência não traz confusão, porque o Espírito Santo está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas Jesus, além de curar os enfermos, além de expulsar demônios, ele ensinou o caminho da paz. E ele declarou, a minha paz eu vos dou. É presente, não merecemos. E presente, ou a gente recebe, ou a gente rejeita. Então, não rejeita o que Deus está te oferecendo. A minha paz eu vos dou. Eu costumo fazer uma comparação sobre a paz, que uma pessoa pode viver quase que pela metade, né? Sem uma perna, sem um braço, sem um rim, sem um pulmão, sem uma vista, sem a audição de um ouvido, não é? Mas quem é que pode viver sem paz? E se porventura Jesus tivesse dito, a minha paz eu vos vendo, supondo que ele tivesse dito isso, a minha pergunta, você vai ter dificuldade para me responder. Quanto do seu salário você gastaria para comprar paz, se porventura ela estivesse à venda? Você não pode me responder tudo. Você tem que pagar contas. O cristão tem que ser fiel no seu dízimo, nas ofertas, tem que pagar luz, água, telefone, condução. E daí você vai fazer as contas
você vai chegar à conclusão de que se a paz estivesse à venda, só os ricos poderiam comprá-la, porque para o pobre sobra o quê? Então, deu um suspiro assim, ó. Ah, que bom, porque a paz é um presente, eu não tenho que pagar, eu só tenho que receber. Então, receba essa paz, diga, Senhor, eu quero. E ainda, eu quero mais. E lendo a palavra, você vai ter paz, sabendo que o preço dos teus pecados já está pago. Você vai ter paz, sabendo que tu tens na casa de Deus um sumo sacerdote, que é Jesus, que é capaz de se compadecer das tuas fragilidades, das tuas fraquezas, que ele te perdoa, ele salva eternamente a tua alma e te salva dos perigos eminentes. Agora, para Deus te salvar dos perigos, você tem que estar atento. Você não pode desconhecer que o inimigo veio matar, roubar e destruir. E a impetuosidade nos leva a errar. Então, fica calmo. Não se desespere. Olhe para os montes, montes de problemas, lutas daqui, lutas de lá. De onde que virá o socorro? Acima dos montes. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Este Deus que fez os céus e a terra disse, eu estarei convosco. Dia sim e dia não. Opa, foi assim que ele disse? É claro que não. Eu estarei convosco todos os dias no horário comercial. Opa, também não foi assim. Em que horário o Senhor está disposto a nos ajudar? Clama a mim. No momento que você clamar, o socorro virá. Isso dá até um hino, né? No momento que eu clamar, o socorro virá. Então, aleluia! Aprenda a cantar canções que saem da tua alma. Aprenda a louvar ao Senhor, porque Ele quer nos dar todo o bem desejável. Eu quero agora orar por ti. Eu não pude dar o relatório de tudo aquilo que Jesus fez. Eu só sei que Ele quer que você faça. Agora te prepare para receber a oração. Aquilo que Ele fez, nós vamos fazer. Eu vou ministrar agora cura divina. Eu vou ministrar solução de problemas. Eu vou ministrar agora solução para que saibas o que fazer através da inspiração que o Espírito Santo vai te dar. Da obediência a esta inspiração dentro da tua alma, depende a solução dos teus problemas. Estás preparado para receber milagres de Deus? Salmo 68, verso 4, diz, louvai aquele que vai sobre os céus, porque o seu nome é já. Agora é o momento. Fecha os olhos. Eu vou orar por ti. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu tens te revelado, eu sou aquele que te ajuda. Eu sou este que te toma pela mão direita e confirmo que você não precisa ter medo de nada. Eu sou o teu escudo protetor. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que fala contigo. E agora, ó Deus, tomando a autoridade que a tua palavra me dá, eu me lanço contra a enfermidade que está oprimindo essa pessoa e expulso este mal e determino que desapareça, as opressões satânicas saiam. Em nome de Jesus, todo espírito de engano saia desta pessoa. A luz de Deus venha brilhar na mente, no espírito e na alma desta pessoa que está orando comigo, Senhor. A virtude do teu espírito
transpasse o corpo daquele que estiver enfraquecido e seja ele fortalecido, e que as janelas dos céus sejam abertas e este lar, onde tem penetrado este programa, seja um lar abençoado poderosamente. As obras de confusão, obras das trevas, expulso este lar, seja liberto, a luz de Adonai venha brilhar. Eu tenho fogo de Deus nas minhas mãos, e o fogo de Deus, eu ordeno com este fogo de Deus que saia totalmente o mal, toda enfermidade se desfaça para a glória de Deus, e em nome de Jesus, amém. Obrigado, amados, pela participação. Muito obrigado pela honra que vocês estão me dando. De alguma forma, compartilhe as palavras que eu tenho falado contigo. Quantos em sofrimento precisam ouvir dos teus lábios palavras de vida, porque tu serás como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Abre a tua boca, o Senhor vai colocar palavras de poder para você curar enfermos, expulsar demônios e atender à necessidade daqueles que precisam de uma boa palavra. Como disse Isaías, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra para aquele que estiver cansado. E eu, rebelde, não quero ser. Eu vou fazer o que Deus me mandar. Muito obrigado a todos. Que o Eterno seja contigo e tenhas a felicidade de ter mais uma experiência com Deus. Shalom Ubraha, que em hebraico quer dizer a paz e a bênção. A paz é desejada, é presente de Deus. A bênção é presente. Toma posse. O Senhor seja contigo. Agora, sábado que vem, às 16 horas, eu quero ter um encontro contigo. Convide amigos para assistir, porque o nome desta live é Live da Vida. São palavras que vão te fazer viver, que vai ressuscitar mortos, que vai trazer vida, saúde, alegria e prosperidade também. Um grande abraço. Deus seja contigo. Amém. Já dá o ok ali,